Fala pessoal, curta, inscreva-se agora e ative as notificações se você gosta de filosofia, mitologia, psicologia simbólica e religiões comparadas. Te espero! Isa Trindade fez uma pergunta aqui. Você fica o vídeo todo de óculos? Isa, eu não enxergo. Eu fico, mas eu posso tirar ele também. Para vocês enxergarem meus lindos olhos. Mas eu prefiro porque a luminosidade às vezes me incomoda. Eu tenho retinose pigmentar. Eu tenho uma síndrome de degeneração retiniana que acabou comprometendo as células responsáveis pela captação e filtragem da luminosidade. De modo que, enfim, eu uso frequentemente porque a luminosidade, seja natural ou artificial, me incomoda um pouco. Mas é só por isso. Mas como diz a minha mãe, eu fico um pão com esse Ray-Ban. Piada, Isa, piada. Alecrim Vânia, tô aqui direto Minha do querida. clube. Aí podemos começar já. Bora. Vaninha, direto de Euclides da Cunha. Arraial do Cumbe. Tô gostando, porque tem gente de São Paulo, gente do Arraial do Cumbe, gente de Feira de Santana. Sem mais delongas, pessoal. Então, boa tarde a todos. Espero que estejam bem. Nesse dia 4 de junho, chuvoso, como na última sexta-feira, momento em que nós iniciamos esse tema extremamente interessante que nos chama a um aprofundamento necessário a respeito de uma realidade que atravessa as nossas vidas. A lei do karma. Eu não imaginava o quanto esse tema me provocaria a filosofar. Por isso, a exposição que eu fiz na sexta-feira não foi completa. Eu acabei desdobrando o tema em direções muito interessantes, muito importantes para compreendermos a dinâmica dessa lei em nossas vidas, e por isso terei eu hoje de continuar com toda a satisfação essa abordagem iniciada, eu estou falando sexta-feira, olha só, iniciada na quarta-feira. Eu estou pensando que hoje é segunda, não, hoje é sexta-feira. Eu comecei essa live na quarta, então eu estou dando continuidade hoje. Bom, dito isso, eu quero só reiterar dois pontos importantes. Eu trouxe algumas traduções ou alguns conceitos sobre o mito, eu trago mais um hoje. O mito tem como função principal revelar os modelos exemplares de todas as experiências humanas significativas. O mito tem a função de revelar os modelos exemplares de todas as experiências humanas significativas. Esse conceito é de Joseph Campbell, um dos maiores mitólogos da história. E eu vou trazer aqui um outro conceito por mim exposto, que é o da própria lei do karma. Karma trata especificamente de uma lei que dirige os efeitos das ações que nós produzimos nesta e em outras vidas, nesta e nas vidas passadas. Então, essa lei diz respeito aos efeitos ou às consequências geradas pelas nossas ações na existência. E
finalizar essa introdução, eu expus, em linhas gerais, a maldição dos Labidácidas, que é, digamos, o mote simbólico ou propriamente o mito que eu tomei para construir as reflexões que estou fazendo e vou fazer acerca da lei do karma. O que é, professor, a maldição dos Labidácidas? Eu disse e repito bem rapidamente, é a maldição que fez pesar a existência de personagens mitológicos extremamente conhecidos por nós. Um deles chama-se Édipo, aquele que foi tomado por Freud como imagem ou ideia central para o desenvolvimento do seu conceito psicanalítico de complexo de Édipo. Bom, a figura que eu descrevi na última live foi a de Laio, pai de Édipo. Laio violou uma lei chamada Xênia, a lei da hospitalidade, porque foi recebido por um rei chamado Pélops, e recebido como criança, quando criança, educado por Pélops, mas o Laio, depois de crescido, se apaixona pelo filho de Pélops, viola esse princípio da hospitalidade, digamos, posto em movimento pelo rei Pélops, porque ele se apaixona pelo filho de Pélops e o sequestra. Retorna para a cidade de Tebas, retoma o trono de Tebas. As várias versões sobre a vida de Crisipo, que é o filho de Pélops, dizem que ele, Crisipo, acaba morrendo. Outras versões falam que ele tornou-se amante de Laio. Pouco importa a vida de Crisipo, o importante é que ele aqui é o motivo pelo qual Laio traiu Pélops, infringindo a lei da hospitalidade. O Pélops, em função disso, amaldiçoa o Laio e toda a sua família. Bom, Laio retoma o poder na cidade de Tebas, consulta um oráculo e pergunta ao oráculo a respeito das possibilidades de ter um filho com Jocasta, sua esposa. E o oráculo disse: olha, meu amigo, se tu tiveres um filho, ele irá te matar. E além de te matar, toda a sua descendência será amaldiçoada. E o Laio faz de tudo para não ter filhos. E como é dito na introdução de uma obra trágica chamada As Fenícias, o Laio acaba se embebedando, deitando-se com Jocasta e tendo um filho com ela. Esse filho chamou-se Édipo. E ele então, temendo a profecia do oráculo, fura os pés de Édipo e o abandona numa floresta, para que ele seja morto. E consequentemente ele acaba tentando evitar que a profecia do oráculo fosse concluída. Bom, Laio em grego significa o torto. Édipo em grego significa o de pés furados. Édipo foi encontrado por um pastor, educado numa outra cidade grega. Depois que cresce, encontra em suas andanças o seu pai, sem saber que ele era o seu pai, Laio. Eles se desentendem e o que acontece? Édipo mata o seu próprio pai, sem saber que ele era o seu próprio pai. Mata toda a comitiva do rei Laio e o próprio Laio. Se dirige à cidade de Tebas, porque depois da morte de Laio, o trono ficou vazio e foi instituído um desafio: quem conseguisse vencer o enigma da esfinge assumiria o trono deixado vazio pelo rei Laio e consequentemente se casaria com sua esposa Jocasta. Quem resolve o enigma? Édipo. Estou sintetizando o mito. Ele então casa-se com Jocasta, sua mãe, sem saber que era sua mãe,
e assume o trono de Tebas. É o exato começo de uma obra intitulada Édipo Rei, de Sófocles. E Édipo, em função de um padecimento da cidade de Tebas, por uma doença, por uma chaga, ele acaba descobrindo que esse mal que afetava a cidade de Tebas estava acontecendo porque ainda naquele momento não havia sido descoberto quem matou o rei Laio. E o próprio Édipo então inicia um processo de busca para a solução desse enigma, quem matou Laio. O resultado da história é chamado um profeta chamado Tiresias, e o Édipo insiste em saber a verdade a todo custo. Jocasta começa a deduzir que ele era o seu filho que retornara e, sob circunstâncias completamente estranhas, acabou se casando com ela. Ele foi o responsável pela morte do próprio pai, e ela então, percebendo tudo isso de modo antecipado, solicita que ele, Édipo, não continue essas investigações, solicita que ele não busque a verdade. Ele insiste, e o profeta Tiresias acaba revelando tudo a ele. E a verdade vem sob a forma trágica, é revelada a ele sob a forma trágica. Ele matou o próprio pai, casou-se com a mãe e teve 4 filhos com ela. O que ele faz? Arranca os próprios olhos e se autoexila da cidade de Tebas. Jocasta se suicida. Os 4 filhos de Édipo acabam ficando sob tutela do rei Creonte, o tio de Jocasta. Creonte é um governante mau. Ele promete que quando os filhos, homens de Édipo, crescessem, daria o trono a eles. Ele não o faz, se apaixona pelo poder. Mas os 2 irmãos acabam entrando num acordo. O acordo é que cada um governaria Tebas ao longo de 2 anos. O tio cede então a esse acordo, e um dos filhos de Édipo começa a governar enquanto o outro está fora. No momento da transição de governo, novamente algo se interpõe entre os filhos de Édipo, ou seja, o poder fascinou o Etéocles. Polinices reivindica o trono, o seu momento de governo. Não é concedido isso a ele. Eles lutam entre si e matam-se reciprocamente nas portas de Tebas. Nesse contexto, a filha de Édipo, irmã desses 2 que se autoflagelaram, que se mataram reciprocamente, Antígona, pede ao tio Creonte que volta ao poder para que ela enterrasse os 2. O tio diz não, somente o que morreu dentro das fronteiras de Tebas poderá ser enterrado. Antígona assim dispõe com o tio e enterra mesmo assim, violando um decreto estabelecido pelo rei Creonte. Ela então é condenada pelo rei Creonte e é enterrada viva. Quer dizer, ela é sepultada viva numa espécie de vão subterrâneo. Só que o seu filho, Hermon, se apaixonou por Antígona, e ao descobrir que ela havia sido enterrada viva, encontra esse local e lá se enforca. O rei Creonte, face a tanta tragédia, se mata. Então, o que eu quero dizer para vocês, com tudo isso, é que a maldição de Pélopes atravessou 3 gerações. Vocês vão encontrar toda essa história descrita na chamada trilogia tebana, escrita pelo grande tragediólogo grego Sófocles. Só tragédia, meu amigo. Só que Édipo, ele entende tudo isso, e numa obra que é a 3ª parte da trilogia, Édipo em Colono, Édipo entende tudo isso, percebe a situação na qual se encontra e a incontornabilidade desses fatos em sua vida, e ao entender tudo isso, sem responsabilizar o destino, ou como se entendesse
que tudo aquilo era parte do seu destino, os deuses o tomam em arrebatamento ou em apoteose, ou seja, os deuses o arrebatam para o Olimpo, ele se ilumina, ele se transforma em uma consciência iluminada por compreender a fatalidade de seu destino e por não responsabilizar essa fatalidade a alguma coisa exterior a ele. Então observem, é por isso que o Édipo dentre todos os desgraçados, é o único que se redime. Por isso que ele é o único que enxerga, ele e Antígona. Mas Antígona é uma tragédia que em outro momento eu explico. Ou seja, para Édipo enxergar, ele precisou arrancar os próprios olhos. Ok, professor? Em síntese, o senhor quer dizer o que com tudo isso? O que eu quero dizer é o seguinte: 4 coisas se impõem a cada um de nós entender. 4 coisas se impõem a cada um de nós face a tudo isso que eu fui contando para vocês de modo sintetizado. Primeiro, a vida não é a vida não é caos. A sua vida não é caos, não é aleatoriedade, não é acaso. Vida é cosmos e não caos, porque nela operam leis, nela opera uma inteligência, ou ela, a vida, é a própria inteligência. Nela, na vida, há uma ordem intrínseca, da qual o karma é apenas uma de suas leis. O que eu quero dizer para vocês, em síntese, nessa primeira consideração, é o seguinte, recorrendo aqui a uma frase de Einstein: Deus não joga dados. A sua vida não é um amontoado de acontecimentos aleatórios. Existe um sentido por trás de todos os acontecimentos que lhe atravessam. Existe um sentido por trás de todos os fatos previstos ou imprevistos em sua existência. O que cabe a você é procurar as causas ocultas, muitas das quais você jamais conhecerá. Por isso a necessidade de ter fé, que é um tipo de inteligência. Então, essa é a primeira consideração. A segunda consideração importante que nós podemos deduzir de todos esses acontecimentos, de toda essa trama descrita muito bem pela tragédia de Sófocles. Segunda consideração é que a vida, no sentido forte da palavra, no sentido amplo da palavra, sabe exatamente o que faz quando coloca cada ser em seu devido lugar no universo. Ela sabe o que está fazendo quando coloca cada ser no lugar que lhe corresponde no universo. Isso em grego chama-se timé. Timé, traduzido para o latim como dignidade. Cada ser no universo responde a uma dignidade, responde a um ideal, responde a uma meta de existência, responde a uma finalidade específica. Isso em Aristóteles aparece com o nome de intelequia. Intelequia. Cada ser tem um destino que lhe é próprio. E você, meu amigo que está me ouvindo, você, minha amiga, não foge a esse esquema. Você foi colocado como ser humano porque em você há um destino a ser cumprido, há uma meta a ser alcançada. E ignorar isso talvez seja algo extremamente complicado para se tomar como referência em sua vida. Bom, a gente pode deduzir então o terceiro aspecto importante que eu gostaria de trazer para vocês. Bom, se essas 2 primeiras considerações estão certas, significa dizer para vocês que estão me ouvindo, que o contexto histórico no qual você se encontra, a família em que você nasceu e as características físicas e psicológicas que lhe determinam, que de certo modo determinam a sua existência, certas características determinantes de sua existência, tudo isso não
aparece na sua vida como resultado de um acaso. Tudo isso pode ser traduzido como um arranjo pedagógico existencial ou um arranjo pedagógico de evolução. Eu quero dizer para vocês é que tudo isso trata-se do lugar de menor resistência para a sua evolução. Porque não pense em você que você é mais inteligente do que a vida. A vida é muito mais sábia do que você, inclusive porque você não a tem, ela lhe tem, ela nos tem. Então, meu amigo, se existisse algum outro lugar de evolução, algum outro contexto, algum outro arranjo existencial mais justo para a sua evolução, você não estaria onde está, mas sim nesse lugar. Porque, como eu acabei de dizer, o universo, o cosmos, a vida, Deus, tudo isso é pura inteligência. E você está dentro disso. E quarto, para finalizar, é que pensar que a vida, ou a sua vida, acontece, como eu disse, no acaso, na aleatoriedade, ou como algo que flutua num oceano de nada, ou seja, aqui nada tem sentido, tudo pode ser construído de acordo com a minha subjetividade, tudo isso, no fundo, é infantilidade. Infantil é e sempre será o homem que concebe a vida dessa perspectiva. Porque no fundo ela revela uma insegurança ou um medo estrutural muito profundo. O que no fundo as pessoas querem quando apostam nesse tipo de compreensão é colo. Que é colo? Está doendo existir. Existir dói e, claro, para dar vazão às suas subjetividades ou para dar vazão a certos devaneios que lhe acomete, você aposta nesse tipo de compreensão. Mas a vida o tempo todo diz não para você e ela o faz através de um recurso pedagógico chamado dor. A dor é o sintoma inequívoco de que você está dentro de um contexto ordenado, regido por leis. A vida nos acorda aos supapos, porque ela nos chama o tempo todo para a compreensão de que vida significa e pressupõe ordem. Então, muita atenção para esses aspectos. E para finalizar, só existe um meio, meu amigo, de você começar a pôr ordem na sua vida. É olhando para essas realidades que, por vezes, lhe fere. O que, professor? Contexto histórico, família, características psicológicas e físicas que você, enfim, não gosta, mas que são incontornáveis na sua experiência de vida. Você tem que olhar para tudo isso e dizer um grande e estrondoso sim a tudo isso. Sim a tudo isso. O sim não é no sentido de uma resignação passiva. É um sim no sentido de um entendimento de que tudo isso que lhe atravessa, tudo isso contra o qual você não pode lutar, tudo isso, toda essa tragédia, para falar aqui em linguagem teatral grega, tudo isso não acomete você por injustiça, mas por pedagogia da vida. Isso significa dizer sim à vida. É o primeiro sim de muitos que você precisará dar face ou ante as diversidades, as dificuldades, as provas em que a sua consciência será submetida ao longo da sua longa e áspera caminhada em busca dela própria ou de sua própria unidade. Então entendam isso. E aí me vale aqui, vale aqui colocar uma frase de Nietzsche muito interessante. Parágrafo 276 de Gaia Ciência, o Nietzsche coloca uma coisa muito interessante e que endossa tudo isso que eu falei. Ele diz assim: não quero fazer guerra contra o que é feio, não quero acusar nem mesmo os acusadores. Que minha única
realidade seja dizer sim à vida. É mais ou menos isso. Que meu único desafio seja dizer sim à vida. Isso vai aparecer também no último capítulo da obra O Mito de Sísifo, de um filósofo chamado Albert Camus. O Mito de Sísifo fala dessa experiência terrífica de perceber-se no mundo sem um sentido, sem um destino. E no final dessa obra, o Albert Camus conclui: a vida é um grande absurdo. É um grande absurdo. No entanto, para deixar de ser, você precisa olhar para esse absurdo e dizer um grande sim. Alegre-se face a esse absurdo. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!